1 Coríntios capítulo 15, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há a ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos seus pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante dessa palavra tão preciosa. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, para nós compreendermos a Tua palavra, a fim de sermos salvos por ela. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa noite. É o que eu peço e oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é a importância da ressurreição de Cristo. Esta carta que nós acabamos de ler, esse capítulo, é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Corinto, aproximadamente 55 anos depois de Cristo. Essa igreja, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Após a plantação da igreja, ele vai prosseguir as suas viagens missionárias. E após algum tempo, ele recebe a notícia de alguns problemas que estavam acontecendo nessa igreja. E logo ele escreve essa carta para resolver os problemas.
Os problemas vão ser identificados, em especial até o capítulo 14. Então, até o capítulo 14, que nós já estudamos, o que vai acontecer? Paulo ele vai tratar dos problemas que estavam acontecendo na igreja. Ele vai lidar com esses problemas práticos. Mas agora, a partir do capítulo 15, Paulo ele vai mudar a ênfase dessa carta. E agora ele vai falar sobre o evangelho e a ressurreição de Cristo. Então, como nós lemos aqui, novamente no versículo 1 até o 4, vou ler com os irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que está escrito nas Escrituras, e que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo ele vai começar o capítulo 15 dizendo que venho lembrar-vos o evangelho. A palavra evangelho significa as boas notícias. Quais são as boas notícias que ele nos diz? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, isso é o evangelho. Essas são as boas novas para nós. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E a partir daqui, o texto vai começar agora a dar uma grande ênfase na ressurreição de Cristo. E por que a ressurreição de Cristo é tão importante para nós? Muitas vezes nós ouvimos muito falar, Cristo ressuscitou. Mas por que Cristo ressuscitou? É tão importante para nós a ressurreição de Cristo. Ao longo da história da igreja, a ressurreição física de Jesus sempre foi considerada uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. No Novo Testamento, expressa a certeza da ressurreição física de nosso Senhor como um fato histórico que pode ser comprovado. Os 4 evangelhos ressaltam o caráter factual desse acontecimento, ou seja, a veracidade constatada de que Cristo realmente ressuscitou, mostrando as muitas testemunhas, o túmulo vazio e os aparecimentos de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos também insiste no fato de que a ressurreição realmente aconteceu. E isso é descrito em vários capítulos de Atos, como Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5 e Atos 13. Então, a doutrina da ressurreição de Cristo, ela é uma doutrina fundamental para nós cristãos. E a Bíblia, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar nos mostrar que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu. Foi algo real que aconteceu, diante de todos os testemunhos dados nas Escrituras. A ressurreição de Jesus, ela tem 2 ênfases fundamentais para nós cristãos. A primeira ênfase a respeito da ressurreição é a validação das declarações de Cristo acerca da eficácia da sua morte expiatória. Então, a primeira ênfase a respeito da ressurreição de Cristo é que se ele ressuscitou, o que ele falou, o que ele prometeu, então, realmente é verdade. A ressurreição de Jesus demonstra o quê? A vitória sobre a morte. A prova da justiça perfeita. Confirma a sua divindade. E testifica a sua ascensão e entronação nos céus. E a realidade da ressurreição garante para nós o perdão e a justificação dos cristãos, bem como a esperança futura da vida renovada quando Cristo voltar. Então, a ênfase para nós a respeito da ressurreição, o que acontece?
Essa ênfase valida, uma vez que Cristo ressuscitou, o que acontece? Tudo aquilo que ele falou, que ele prometeu, é uma verdade, uma vez que ele ressuscitou dos mortos. Então, a necessidade de nós entendermos o porquê Cristo teve que ressuscitar é para que o que ele falou fosse uma verdade absoluta. A segunda ênfase da ressurreição de Jesus é vista como a transição de Cristo do julgamento desta era para as glórias da era vindoura. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, para que o seu corpo pudesse receber glorificação e imortalidade. É nesse corpo e por meio dele que o Filho de Deus vive eternamente no céu. E em decorrência disso, quando os homens são unidos com Cristo pela fé, nós também somos transportados da era do pecado e da morte para a era da vida. Então, quando nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, ela tem duas ênfases principais para nós: que tudo o que ele falou e prometeu é verdade e se cumprirá. E a segunda ênfase é que ele promete o quê? Que no fim, nós seremos glorificados com ele. Nós somos transportados dessa era de pecado e morte para agora uma era de vida em Cristo Jesus. Em resumo, irmãos, a ressurreição de Cristo é tão essencial para nós quanto a sua morte. Pois é pela união com a ressurreição de Cristo que o nosso corpo mortal será transformado em um corpo imperecível no último dia. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, pois ainda estaríamos mortos sobre o julgamento de Deus, e não poderíamos viver eternamente em um corpo renovado. Então, nós vamos observar como é importante a ressurreição de Cristo. Não apenas a morte, mas a ressurreição. A ressurreição, ela vai testificar que tudo aquilo que Cristo falou é verdade e vai acontecer. E que nós seremos salvos por meio dele. No versículo 5 ao versículo 8, vamos ao texto novamente. 1 Coríntios 15, do 5 ao 8. Paulo agora vai falar do testemunho da ressurreição de Cristo. E apareceu a Cefas. Cefas aqui é o apóstolo Pedro. E apareceu a Cefas. E depois aos 12. E depois ele foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, alguns morreram. Depois ele foi visto por Tiago. Tiago é o filho de Maria, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo aqui, ele vai começar então a falar a respeito da ressurreição. E ele vai agora identificar para a igreja o testemunho das pessoas que viram Jesus ressuscitado. E por que o testemunho, quando Paulo fala aqui, é tão importante? Porque ele começa a falar, olha, ele foi visto por tal, por 500 pessoas de uma só vez. Por que o testemunho é tão importante neste momento? Na Bíblia, o testemunho de 2 ou mais pessoas é crucial para confirmar a veracidade de algo. O testemunho de múltiplas pessoas aumenta a credibilidade da informação e a probabilidade de que a verdade seja revelada. E a concordância entre as testemunhas fortalece a veracidade do fato. Então, o testemunho das pessoas indicaria e confirmaria que algo era realmente verdadeiro. No livro de Deuteronômio 19:15 diz assim: uma só testemunha não será suficiente para condenar alguém por qualquer culpa ou pecado. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá a verdade. Jesus diz em Mateus 18:16: se porém não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Jesus também diz em João 8,17, também na vossa lei está escrito, que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Jesus, ele menciona que a lei de Moisés exige o testemunho de 2 ou mais pessoas para confirmar um fato. Então, Paulo, quando ele começa a falar, ele inicia falando sobre a ressurreição. Que a ressurreição era algo que estava escrito nas Escrituras. E que o Messias deveria ressuscitar, morrer, carregar os nossos pecados, ser sepultado e ressuscitar. Era o que estava escrito na lei, no Antigo Testamento. E Paulo agora vai trazer essa verdade, mostrando que Cristo ressuscitou através de testemunhas. E ele agora vai apontar muitas testemunhas, não foram 1, 2 ou 3, mas foram muitas testemunhas. E a importância dessas testemunhas testemunharem o fato, indica o quê? Que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu. Foi um fato histórico que aconteceu. Eu queria trazer uma abordagem de um detalhamento mais profundo dos testemunhos de Jesus ressuscitado na Bíblia. Paulo faz uma citação breve, e eu vou trazer agora uma abordagem mais detalhada de todas as pessoas que viram Jesus ressuscitado. No domingo da ressurreição, Jesus apareceu em Jerusalém, a Maria Madalena e a outra Maria. Essas mulheres foram apressadamente contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. No mesmo dia, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Na ocasião, Jesus caminhou com eles, porém eles não o reconheceram até o momento do partir do pão. Ainda no domingo da ressurreição, Jesus apareceu ao apóstolo Pedro em Jerusalém. Jesus também apareceu aos 10 discípulos numa casa em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição. Tomé nessa ocasião não estava. Uma semana depois, Jesus apareceu aos 11 discípulos numa casa, também em Jerusalém. Foi nessa aparição que Jesus repreendeu a incredulidade de Tomé. Uma das aparições mais interessantes de Jesus após a ressurreição ocorreu no Mar da Galileia, algum tempo depois. Ali ele apareceu a 7 discípulos que estavam pescando. Já no Monte da Galileia, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Esse evento ficou conhecido como a Grande Comissão. Jesus também apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, citado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também menciona a aparição de Jesus, particularmente a Tiago, irmão do Senhor e líder da igreja de Jerusalém. Antes da sua ascensão aos céus, Jesus apareceu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, 40 dias depois da sua ressurreição. Por fim, mesmo após a sua ascensão ao céu, Jesus apareceu por último ao apóstolo Paulo. Essa aparição é amplamente documentada no livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Esse aparecimento ocorreu quando Paulo estava no caminho para Damasco. Então, quando nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, essa ressurreição, ela não foi uma imaginação das pessoas. Foi um fato histórico que aconteceu e testemunhado por muitas pessoas a respeito da ressurreição de Cristo. Quando a Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas o fato deve ser considerado verídico, verdadeiro, Paulo ele está mostrando para nós o quê? Para a igreja de Corinto, o quê? Que Cristo realmente ressuscitou. Nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, a tripla repetição da palavra foi visto, que é citado no versículo 5, no versículo 7 e no versículo 8. Aparece a tripla repetição de foi visto. Então é uma indicação do tema central de Paulo nessa passagem, que tem por objetivo comunicar à igreja a certeza de que Cristo foi ressuscitado dos mortos. Um fato
que um grande número de testemunhas poderia confirmar. A maioria das pessoas que testemunharam os aparecimentos de Cristo ressurreto ainda estavam vivos naquela época. E Paulo fala o quê? Que eles poderiam comprovar com as testemunhas para ver a veracidade da ressurreição de Cristo. Então, na ocasião, Paulo ele escreve essa carta. E, portanto, qualquer um poderia verificar os fatos que haviam ocorrido. A referência quando Paulo diz de 500 irmãos, de uma só vez, viram Cristo ressuscitado, é de particular importância para nós, pois demonstra que os aparecimentos não podem ser explicados como alucinações ou invenções. Como alguém poderia inventar que Cristo ressuscitou, sendo uma mentira, se 500 pessoas viram ele ressuscitado ao mesmo tempo? Como alguém poderia mentir sobre um fato desse? Então, Paulo ele vai mostrar o quê? Que a ressurreição de Cristo foi um fato verídico, foi um fato testemunhado, foi uma verdade que aconteceu na história. O apóstolo Paulo vai estabelecer a confiabilidade histórica da ressurreição de Jesus, ao afirmar que as Escrituras confirmam que o Messias viria para morrer pelos nossos pecados e ressuscitaria, como escrito no versículo 4. E que além do testemunho bíblico, também existia o testemunho ocular de muitas pessoas. Além da própria Bíblia, das próprias Escrituras, testemunhar que o Messias ressuscitaria, nós também temos o testemunho ocular de muitas pessoas que viram Jesus ressurreto. Não foram uma pessoa, duas pessoas, foram muitas pessoas. E todas elas testemunhavam diante da igreja. No versículo 8 diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo, ele é o último a ver Jesus ressurreto. Ele foi o último a contemplar Jesus ressuscitado. E a expressão, como diz, como um nascido fora de tempo, sugere que Paulo foi o último dos apóstolos escolhidos. Por isso, hoje, não existe mais apóstolos. Ele foi o último a ver Cristo ressurreto, o último dos apóstolos, o último apóstolo a ser escolhido. Então é importante para nós fazer uma abordagem sobre essa parte do apostolado, porque hoje existem muitas pessoas dizendo que são apóstolos, mas o último apóstolo chamado por Cristo foi o apóstolo Paulo. Ou seja, todos os apóstolos, pessoas que se dizem apóstolos em nossos dias, são todos falsos apóstolos. Paulo foi o último a ser chamado por Jesus Cristo. Vamos agora do versículo 9 ao 11. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que eu sou. E sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, Paulo, ele tinha um espírito muito humilde em meio às grandes realizações que Deus havia feito por meio dele. E ele reconhece que tudo o que Deus fez na vida dele foi pela graça e não pelos seus méritos. Pois anteriormente, ele foi um grande perseguidor da igreja. Quando Paulo entende que Deus o chamou, que Deus abriu o seu coração, que Deus abriu os seus olhos espirituais para crer em Cristo, Paulo entende que ao fato dele receber essa fé em seu coração, não foi porque ele merecia, não foi porque ele era bom, não foi porque ele tinha méritos diante de Deus. Pelo contrário,
Ele estava perseguindo e matando os cristãos naquela época. E então Deus vai até Paulo e alcança o coração dele. Então Deus faz uma obra na vida dele. E Paulo reconhece o quê? Que o que ele se tornou foi uma obra da graça de Deus. Somente Deus pode mudar os nossos corações. Somente Deus pode nos dar um novo coração. Somente Deus pode nos convencer dos pecados. Somente Cristo pode nos salvar. Somente Deus pode fazer nós crermos na ressurreição do Filho dele. Somente Ele. Faz uma abordagem a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da ressurreição em nossos dias. As pessoas zombam, elas não acreditam, ou elas não entendem. O fato de nós crermos, o fato de nós entendermos, o fato de nós ter sido salvos, o que aconteceu? Foi uma graça operada de Deus em nossos corações. Nunca se esqueçam disso. Paulo, ele entendia isso, que foi a graça de Deus que alcançou a vida dele. E por isso ele foi salvo. E por isso então ele foi usado por Deus na obra. E aqui ele diz o quê? Ele diz que trabalhou mais do que todos eles, no versículo 10. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. O que significa isso? Provavelmente se refere às viagens missionárias constantes que ele fazia, permitindo-lhe cobrir um território mais amplo do que todos os outros apóstolos. Em termos de anos e de tempo de ministério, Paulo excedeu a todos esses mencionados, com exceção de João. Porém, o ministério de Paulo foi muito mais abrangente que o ministério do apóstolo João. Quando ele diz então que ele trabalhou muito mais do que todos eles, significa a extensão que Paulo alcançou. Porque Paulo ele fez várias viagens missionárias, e ele foi então para várias regiões. E essa extensão comprova que ele havia trabalhado mais do que todos os outros nesse sentido. Versículo 12. Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo ele vai tratar neste momento sobre a ressurreição. Ele fala que as Escrituras confirmam a ressurreição. Ele fala do testemunho de várias pessoas que confirmam a ressurreição. E ele agora vai falar, olha, como alguns de vocês na igreja dizem que não há ressurreição? Os cristãos de Corinto acreditavam na ressurreição de Cristo. Do contrário, eles não poderiam ser cristãos. No entanto, alguns deles tinham dificuldade pessoal em aceitar e compreender a ressurreição de Cristo. Um pouco dessa confusão era resultado da experiência deles com as filosofias e as religiões pagãs. Vamos entender. Paulo, ele vai a essa cidade. Nós já estudamos. Essa cidade tinha pelo menos 10 templos grandiosos pagãos. Entre esses templos, o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Então as pessoas eram muito religiosas, tinham as suas religiões, mas suas falsas religiões. Paulo anuncia o evangelho, eles se convertem. Mas o que acontece? Muito das experiências que eles tiveram nessas falsas religiões, eles acabam sendo confrontados com a verdade na religião cristã. Vou dar um exemplo. Muitos de nós viemos de igrejas pentecostais, neopentecostais, e fomos ensinados a respeito do poder do óleo ungido, ou o poder de uma água benta, ou muitos de nós viemos também do catolicismo romano, da mediação das imagens de escultura, mediação de Maria, dos santos ou dos anjos. Então, nós viemos muitas vezes desse sincretismo religioso, dessas misturas de religiões. Então nós chegamos no cristianismo cheio dessas ideias. É óleo, é água, é toalha, é travesseiro, é vassoura, é rosa e um monte de outras coisas. E muitas pessoas, para desvincular dessas coisas, têm dificuldade.
Quando nós falamos, olha, não é o óleo, é Cristo. Não é a água que vai te abençoar, é a cruz de Cristo. Olha, não é a mediação de outras pessoas, há somente o mediador, é Cristo. Então, quando nós começamos a confrontar toda aquela bagagem religiosa que nós tínhamos antes, muitas vezes há confrontos e a pessoa ainda acaba se segurando naquelas velhas religiosidades. E muitas vezes estavam acontecendo a mesma coisa com eles. Eles vieram de religiões pagãs. Imagina a bagagem que eles traziam para dentro da igreja, ao serem confrontados agora pela fé verdadeira. E o resultado de muitos não acreditarem ou terem dificuldade de crer na ressurreição de Cristo foram resultados dessas experiências de filosofias e religiões pagãs. O dogma básico de grande parte da filosofia grega antiga era o dualismo. O que eles ensinavam na filosofia grega? Ensinavam que todas as coisas físicas eram más e que somente a parte espiritual era boa. Então eles ensinavam o quê? Olha, tudo que nós fazemos no corpo é mal. O corpo é mal, a matéria é má, mas o espírito é bom. Então, quando morrermos, vamos ficar livres dessa matéria má e vamos aí estar em espírito naquilo que é bom. Mas o cristianismo não ensina isso. O cristianismo ensina o quê? Que nós somos espírito e corpo. É assim que é a nossa formação. Nós temos um corpo e um espírito. E eles o quê? Rejeitavam a parte do corpo porque eles falavam o quê? Que era má. Mas nós cremos no quê? No corpo e no espírito. O que é a ressurreição? É o momento em que o nosso corpo, que está sepultado, se une ao nosso espírito, que está na presença de Deus. Ao juntar, nós então temos ali a ressurreição dos mortos. Então, para eles, falar sobre a ressurreição, de receber o corpo glorificado de volta, para muitos deles, era uma barreira, era uma dificuldade eles receberem esse tipo de ensinamento. Então, essa ideia de um corpo ressurreto, para muitos, era repugnante e repulsiva. Por quê? Porque eles aprenderam durante toda a vida que a matéria é má e só o espírito é bom. Agora, eles são confrontados na igreja cristã. Não, nós também somos um corpo. Nós também, o nosso corpo será um dia glorificado. Por isso que nós devemos santificar o corpo. Por isso que eles não davam bola para o corpo. Não, podemos pecar à vontade. O nosso corpo para nada presta, para nada serve. No cristianismo não. Opa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo será ressuscitado. Nós devemos guardar o nosso corpo do pecado. Olha a diferença. E eles então eram confrontados diante disso. Além disso também, o que acontece? Não somente pagãos que tinham a filosofia grega se juntaram à igreja, mas também alguns judeus. E provavelmente alguns judeus influenciados pelos saduceus, os quais não acreditavam na ressurreição. Então, alguns judeus também vieram congregar na igreja cristã. E muitas vezes, alguns desses judeus foram influenciados pelos saduceus. Nós lembramos dos fariseus, que era o principal partido religioso, e os saduceus era o segundo principal partido religioso daquela época. E os saduceus, diferente dos fariseus, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, provavelmente também, influenciado por essa linha religiosa de pensamento, alguns tinham dificuldade de crer na ressurreição dos mortos. E Paulo, então, agora vai começar a abordar a respeito disso no versículo 13 e 14. E ele vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação, é inútil a nossa fé. Então Paulo ele vai começar agora a falar: irmãos, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, como alguns estão afirmando, então Cristo não ressuscitou. Se essa suposição fosse admitida, ela destruiria a principal evidência do cristianismo. Todo o nosso trabalho seria completamente inútil. Não poderíamos ter expectativa favorável nesta vida. Tampouco qualquer expectativa além dessa vida.
Se Cristo não ressuscitou, o evangelho é uma mentira. E essa suposição tornaria a fé dos cristãos também inútil. Então Paulo ele vai começar a mostrar para eles que Cristo ressuscitou. Ele falou: olha, se algum de vocês falam que não, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Então o que nós estamos pregando para vocês sobre salvação, sobre vida eterna, sobre perdão de pecados, é uma mentira, é inútil. No versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, temos afirmado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele fala: olha, se os mortos não ressuscitam, se Cristo não tivesse ressuscitado, os apóstolos seriam falsas testemunhas de Deus. Aqueles homens, 500 homens, e todos aqueles homens, mulheres que haviam testemunhado, se fosse então uma mentira, todos eles estavam testemunhando contra Deus. Imagina, aqueles homens testemunhando contra Deus, falando mentiras em nome de Deus. Paulo começa a colocar eles para pensar. Eles estavam afirmando então contra Deus, se falam que ressuscitou e na verdade não ressuscitou. Eles estavam testemunhando, essas testemunhas, elas seriam enganadores e mentindo sobre Deus. E qual a finalidade e propósito teriam? De empreender um serviço árduo e perigoso, colocando as suas vidas em risco, sofrendo e sendo martirizados por uma mentira. Porque aqueles homens, eles defenderam a ressurreição de Cristo com a própria vida. Se fosse uma mentira, se realmente não tivesse acontecido, aqueles homens dariam a sua vida por uma mentira? Paulo está falando, mostrando para nós que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Como assim não ressuscitou? Então nós estamos enganando todo mundo, estamos zombando de Deus, porque nós estamos falando que nós vimos, e estamos usando o nome de Deus para confirmar isso, se Ele não ressuscitou. Nós estamos sendo perseguidos. Os apóstolos, com exceção de João, foram todos martirizados. Uns crucificados de ponta cabeça, outros mortos à lança, outros mortos sendo arrastados por cavalos até morrer, outros sendo apedrejados, outros levando flechada, outros sendo decapitados. Como aqueles homens defenderam uma verdade com a própria vida? Quem entregaria a sua própria vida por uma mentira? No versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha, se os mortos não ressuscitam, Cristo então não pode ter ressuscitado. Mas o que a Bíblia diz? O que as Escrituras dizem? O que as profecias dizem? Que Ele ressuscitaria. E isso foi comprovado por uma multidão de testemunhas que viram com os próprios olhos Ele ressuscitado. Versículo 17. E se Cristo não versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, ainda estaríamos debaixo da culpa e da condenação do pecado, porque a ressurreição é a comprovação que a sua morte, o seu sacrifício para o perdão dos nossos pecados nos foi concedido. Como nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo? Por causa da ressurreição. Nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Nenhuma remissão de pecados pode acontecer sem o derramamento de sangue. Mas, se Ele tivesse permanecido sobre o domínio da morte, como Ele poderia ter nos libertado do poder da morte? Como? Nós ainda permaneceríamos com os nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós permaneceríamos ainda culpados e condenados eternamente. No versículo 18. E ainda mais,
Os que dormiram em Cristo, ou seja, os que morreram em Cristo, pereceram. Se não há ressurreição, eles não poderão ressuscitar. E, portanto, estão perdidos, até mesmo aqueles que morreram na fé cristã. Supondo que não haja ressurreição nesse sentido, nem uma vida posterior, então os cristãos mortos estão perdidos eternamente. Que coisa inútil seria a nossa fé em Cristo de acordo com essa suposição. Inútil a igreja seria naquele momento, pelo fato de alguns não crer na ressurreição de Cristo. Estariam ainda com os seus pecados, estariam condenados, não teriam recebido o Espírito Santo, estariam todos perdidos. E qual a esperança disso sem a ressurreição de Cristo? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, o Evangelho não pode ser a boa notícia. Por que Paulo nos lembra do Evangelho a boa notícia? Se Cristo não ressuscitou, o Evangelho não pode ser a boa notícia, visto que o pecador não é salvo. Porque as duas ressurreições, a de Cristo e a dos cristãos, estão interligadas. Se não há ressurreição, então Cristo está morto e nós também. Paulo, ele apresenta 6 consequências desastrosas caso não houvesse a ressurreição. Ele fala no versículo 14 que a pregação de Cristo não teria sentido. No versículo 14 ele também diz que a fé em Cristo seria inútil. No versículo 15, ele diz que todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. No versículo 17, ninguém seria redimido do pecado. No versículo 18, todos os cristãos antigos teriam padecido. E no versículo 19, os cristãos seriam as pessoas mais infelizes da terra. Como diz o versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se nós não cremos na ressurreição dos mortos, se nós não cremos na vida eterna após essa vida, que nós logo passaremos, somos os mais infelizes dos homens. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos perdendo o nosso tempo. Mas eu concluo, mas ao contrário de tudo isso, a Bíblia deixa bem claro a multidão de testemunhas da ressurreição de Cristo para confirmar a sua veracidade. Logo, Cristo, historicamente, Ele ressuscitou dos mortos e a nossa fé é baseada em uma verdade. Diferente de tudo aquilo, as testemunhas, a multidão de testemunhas, nos garante que Cristo ressuscitou verdadeiramente, e que a nossa fé, ela é verdadeira. Nós não estamos aqui crendo em algo que não existe, algo da nossa imaginação, algo que os homens criaram, mas nós estamos crendo em um evento que realmente aconteceu, e a história prova esse acontecimento. Cristo ressurreto. O nosso mundo, ele é dividido em antes e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2025, depois de Cristo. Cristo, ele não é uma ideia vaga de nada. Cristo é um homem, o Deus homem, que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. E essa é a verdade das Escrituras. Como resultado, se Cristo ressuscitou como nós cremos, como a Bíblia nos ensina e como há o testemunho, Deus aceitou o seu sacrifício em nosso lugar. Se Cristo ressuscitou, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Se Cristo ressuscitou, nós fomos reconciliados com Deus. Se Cristo ressuscitou, nós fomos justificados. Se Cristo ressuscitou, nós fomos santificados nele. Se Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados com ele. E em Cristo, e por meio dele, nós receberemos a vida eterna. Se Cristo ressuscitou, todas as promessas na Bíblia são verdadeiras e se cumprirão em nossas vidas.
Isso é a ressurreição de Cristo. Nós cremos nisso. É por isso que hoje nós somos salvos. Porque Cristo, Ele venceu a morte. Cristo levou os nossos pecados. E Deus aceitou o sacrifício dEle uma vez por todas. E hoje, por meio de Cristo, nós temos paz eterna com Deus. Eu queria neste momento convidar os irmãos a nós fazermos uma reflexão a respeito disso. Uma meditação particular, cada um de nós, sobre aquilo que foi anunciado aqui. Olha como que muitas vezes nós somos rápidos a nós nos desviarmos da verdade. Paulo estava falando a uma igreja, que algumas pessoas naquela igreja tinham dificuldade de crer na ressurreição de Jesus. E muitas vezes o nosso coração, ele é duro, o nosso coração é enganoso. E nós precisamos de rever a nossa fé. Porque se nós negarmos a vinda verdadeira de Jesus a este mundo, a cruz de Jesus, a morte dele pelos nossos pecados, a ressurreição dele, nós estaremos negando a nossa fé e não a esperança. Mas do outro lado, ao crermos em Jesus, ao crermos que realmente ele ressuscitou, como toda aquela multidão de pessoas viram e testemunharam, um dia nós ressuscitaremos com ele. Esse corpo nosso corruptível se tornará em um corpo incorruptível. Por isso vamos curvar a nossa cabeça agora, fechar os nossos olhos.